Ainda falando sobre linhas de força, vamos agora falar sobre uma distribuição plana. Então, eu tenho aqui uma placa carregada, com cargas positivas, e aí a gente sabe que a linha de força é representada nascendo das placas das cargas positivas. Então, tá aqui as minhas linhas de força, só que essa distribuição, a placa inteira está carregada. Então, aqui para a esquerda, a gente também teria a representação das linhas de força. Nota que quando eu faço desse jeito, eu estou considerando alguns critérios. Entre esses critérios, primeiro, eu estou desprezando a borda, porque na borda ela teria essa curvatura, né? Porque não pode se cruzar e tal. Mas a região aqui no meio, que é a região que eu estou considerando, que eu estou levando em conta. E aí tem duas maneiras de fazer isso. Essa região aqui no meio, ela considera como se a placa fosse infinita, tão grande quanto você queira, e aí você só considera a região central, de forma que vai desprezar esses efeitos da borda. Ok? Bom, seguindo, seria essa região aqui que a gente está considerando. E aí, naquela figura também com a semente de grama, a gente consegue perceber que nessa região aqui, ó, nas bordas, vai apresentando uma certa curvatura. Mas aqui no meio, ela é praticamente do mesmo formato, né? São praticamente paralelas. E aí, vamos lá. Se a gente pensar que quando é feito desse jeito, eu tenho aqui minha linha de força assim. Aí eu vou pegar dois pontos. Ponto A e ponto B. O meu campo vai ser mais intenso em A do que em B, porque as minhas linhas elas estão abrindo. Então, o meu campo elétrico em A, em módulo, obviamente, é maior do que o meu campo elétrico em B. Se eu estiver desse outro jeito, linhas de força, fazendo assim, e eu pegar aqui dois pontos, A, C e B. Se você perceber, nesse ponto C está mais disperso, as minhas linhas, a minha densidade da linha de força, e em D elas estão mais concentradas. Então eu posso falar que o meu campo elétrico em C, o módulo dele, é menor do que o meu campo elétrico em D. E aí, por último, se nós tivermos algo assim, ó, aqui eu tenho meu ponto F e o meu ponto H. Se a gente analisar desse jeito, as linhas não estão nem se dispersando, não estão abrindo, e o campo tende a ficar mais fraco quando isso acontece, nem convergindo, elas não estão concentrando. Então, elas estão paralelas e equidistantes. Aí eu posso falar que o módulo do meu campo elétrico no ponto F é igual ao módulo do meu campo elétrico no ponto H. Ok? E isso independe da distância entre esses pontos. Então, com isso, a gente consegue analisar esse exemplo, que seria o seguinte. A figura representa um pedaço de placa carregada uniformemente, suficientemente grande para ser considerada infinita, em comparação com as distâncias dos pontos A e B até ela. Se a intensidade do campo em A, intensidade do campo neste ponto, vale
200 newton por coulomb, quanto ela vale no ponto B? Bom, se a gente parar para pensar, a minha linha de força aqui faria isso. A outra linha de força aqui também seria assim. Essas linhas, elas não estão nem divergindo, nem abrindo, nem convergindo, nem fechando. Então, eu posso falar que o meu campo elétrico no ponto A é idêntico ao meu campo elétrico no ponto B. Então, a intensidade do campo elétrico no ponto B também será 200 newton por coulomb. E aí a gente já consegue, com isso, falar sobre o campo elétrico uniforme. Então, imagina que nós temos duas placas carregadas com o mesmo módulo, né? Então, aqui seria mais Qzão, aqui seria menos Qzão, e eu posso falar que em módulo, mais Qzão é igual a menos Qzão. As placas estão carregadas da mesma maneira. Como que seria as linhas de força da minha placa positiva? Seria essa placa azul nas três regiões. Região 1, região 2 e região 3. Bom, na região 1 é saindo, ela nasce, né, da placa positiva. Então, estaria para cá. Na região 2, também vai estar para cá. Nasce da placa positiva. Na região 3, isso também aconteceria. E se a gente considerar que essa placa ela é muito, muito grande, o módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor, que é igual ao módulo desse vetor. A distância não importa. E aí, se a gente for analisar agora para a placa negativa, na região 2, seria direcionado para ela. Na região 3, também seria direcionado para ela. E na região 1, isso também aconteceria. Se vocês pararem para olhar, para observar, tanto na região 1 quanto na região 3, a soma desses campos anula. Porque eu vou ter um para a esquerda, um para a direita, um para a direita e um para a esquerda. Então, vai anular porque vão ter o mesmo valor, né? E independe da distância. Então, eu posso cancelar o campo em azul com o campo rosa. Mesma coisa do outro lado, na região 3. E na região 2, esses dois campos, por exemplo, se esse daqui tivesse 25 newton por coulomb, o daqui de baixo também teria 25 newton por coulomb, horizontal para a direita. Eu teria um campo resultante, que seria a soma desses dois, valendo 50 newton por coulomb, horizontal e para a direita também. Está aqui a representação das nossas linhas de força, né? São horizontais, paralelas e equidistantes. E isso caracteriza o nosso campo elétrico uniforme. Lembrando que campo elétrico trata-se de um vetor. E o vetor ele possui intensidade, direção e sentido. Todos os pontos aqui nós teremos essa representação. Bom, duas placas, uma positiva e uma negativa. As linhas do campo elétrico sendo representada, nascendo na positiva e morrendo na negativa. Essa região aqui e essa região aqui não vai existir o campo elétrico, né? Nós já vimos. E eu posso pegar apenas algumas dessas que são paralelas e equidistantes
e representar o meu campo elétrico em qualquer ponto. Então, meu vetor campo elétrico ele vai ser constante. A direção desse vetor é a mesma direção desse vetor, horizontal. A intensidade é a mesma e o sentido, que é para a direita, também vai ser o mesmo. E aí isso configura que as linhas de força, nesse caso, são retas paralelas e equidistantes, e aí isso configura um campo elétrico uniforme. E aí vamos para o exercício. O campo elétrico produzido por uma placa positiva uniformemente carregada tem intensidade 50 Newton por Coulomb. Então, só a placa positiva gera esses 50 Newton por Coulomb. Aproximamos dessa placa uma outra carregada negativamente com o mesmo módulo, como mostra a figura abaixo. Determine a intensidade, a direção e o sentido do campo resultante nos pontos A, B, C, D e E. Então, A, B, C, D e E. Bom, em A e em E é nulo. Por quê? Porque está fora da região entre as placas, que é a única região que vai existir o campo elétrico. B, C e D vai ser igual. Então, vai ter direção horizontal, sentido, nasce na positiva, morre na negativa, para a direita, e com intensidade igual. Se o campo elétrico da positiva, vamos botar para cá, está valendo 50 Newton por Coulomb, então na cor azul está o meu campo elétrico da positiva. O meu campo elétrico da rosa também vai ser para cá, valendo 50 Newton por Coulomb. Está carregado com o mesmo módulo de carga. E aí o meu campo elétrico resultante é a soma desses dois. Então, eu teria um campo elétrico resultante nessa região, que seria a soma da contribuição da placa positiva com a contribuição da placa negativa, valendo 100 Newton por Coulomb. E aí, essa é a nossa resposta. Beleza? E aí vamos para uma aplicação que teve na utilização desse campo elétrico uniforme. Experimento de Millikan, que ele usou para determinar o valor da carga elétrica elementar. Bom, Robert Millikan, ele pegou um borrifador. Nesse borrifador, ele utilizou gotas de óleo. Então, ele apertava aqui o borrifador. Aqui vinham gotas de óleo. E ele fazia com que essa gota de óleo ela ficasse carregada. E aí, de forma que essa gota de óleo, uma das gotas, né, caía, passava por esse buraco. E aqui ele tinha um microscópio no qual ele poderia observar a configuração dessa gota. E aí ele estabeleceu aqui uma placa, aqui embaixo outra placa, de forma que o campo elétrico gerado ficasse um campo elétrico que aponta para baixo. Ou seja, essa placa estava carregada positivamente, esta placa carregada negativamente, e aí nasce na positiva, morre na negativa, e a minha gota era carregada, ficava carregada com sinal negativo também. Então aqui, ó, eu tenho uma gota carregada com sinal negativo. E aí ele queria ver da seguinte situação. Eu vou ter aqui a força-peso da gota atuando e ele mexia com o valor desse campo elétrico de forma que essa gota ficasse em equilíbrio. Então, para cima, uma vez que a minha gota é negativa, ia atuar
uma força elétrica. Então, nós teríamos que a força elétrica era igual ao peso da gota. Força elétrica, carga da gota vezes o campo elétrico, igual a massa da gota vezes a gravidade. Bom, a massa da gota ele conseguia determinar através da densidade da mesma. Densidade igual a massa sobre volume. Massa igual a densidade vezes o volume. Então, ele conseguia determinar essa massa, a gravidade já era dada, e o valor de E ele ia alterando até isso acontecer. De forma que Qzinho seria mg dividido por E. Quando ele fazia isso, a primeira vez ele obtinha um valor para Qzinho. Então, da primeira vez, Q1. Da segunda vez, Q2. Da segunda vez, Q3. E esses valores não necessariamente seriam iguais. Só que esses valores, eles sempre eram múltiplos do valor da carga elétrica elementar. Então, se ele dividisse esse valor pelo valor da carga elétrica elementar, ele obtinha aqui um número inteiro. Então, com isso, ele chega à obtenção do valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb.